Os bastidores do Internacional estão a mil. A direção está procurando um novo vice-presidente de futebol, o que obviamente indica que Emílio Papaléuzin vai se despedir do cargo após o Clássico Grenal de quarta-feira. O Inter também procura um executivo, fez uma proposta por um ex-Grêmio campeão da América e essa proposta ela foi recusada. O Inter procura também um coordenador técnico e tem um nome considerado como ideal, mas que algumas dificuldades atrapalham essa negociação do Inter. Já teve convite para o possível novo vice-presidente de futebol do Internacional, mas esse também rechaçou o convite. A gente vai falar aqui sobre todos esses nomes: o vice-presidente de futebol convidado, o diretor executivo de futebol convidado, o coordenador técnico que foi convidado, as possibilidades de mudanças após o Grenal, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou falar sobre as mudanças que estão acontecendo nos bastidores do Internacional e a proposta de novos nomes comandando o futebol colorado. Vocês vão entender. Eu já disse aqui que o Medina, ele só por um milagre permanece no Internacional depois do Clássico Grenal. Só se ele conseguir uma remobilização épica, vencer por 4-0 o Grêmio e avançar para a final do Campeonato Gaúcho. No mais, o estrago dos 3-0 no último Clássico Grenal vão gerar repercussões em termos também de nomes, em termos também de mudanças no departamento de futebol do Internacional. E se o Medina está praticamente fora e o Inter busca novos nomes para o comando técnico, isso também é verdade para outros cargos importantes do clube e especialmente do departamento de futebol. Vou citar um exemplo. E a principal informação, talvez, desse vídeo: Emílio Papaléuzin está praticamente fora, só que agora é de verdade. Antes a gente até especulou que após a eliminação para o Globo, ele pudesse cair. Não caiu, mas agora não é nem que ele está caindo, mas ele está saindo. Inclusive, deverá ser desenhado de uma maneira em que a saída dele será em comum acordo, será uma ideia em conjunto do Conselho de Gestão e também do próprio Emílio Papaléuzin. Essa saída deverá acontecer após o Clássico Grenal e ela foi definida na manhã de domingo em uma reunião de membros do Conselho de Gestão com o próprio vice-presidente de futebol, Emílio Papaléuzin, que além dessa mudança determinou outros perfis, outras buscas que o Internacional irá fazer e está fazendo neste momento para essa reformulação no departamento de futebol. E o principal ponto disso tudo é que o Inter já está buscando o seu novo vice-presidente de futebol e já fez alguns convites, e já fez alguns contatos, e já pediu algumas indicações para quem será esse novo comandante do futebol colorado a partir da próxima quinta-feira. E um dos nomes convidados, eu confirmei essa informação, é Luiz Fernando Zacchia, dirigente histórico do Internacional na década de 90, conselheiro que foi de oposição durante toda a gestão do presidente Alessandro Barcelos, mas que é um cara experiente, que tem uma larga passagem pelo departamento de futebol e uma larga passagem, óbvio, pela vida política do clube. O Luiz Fernando Zacchia foi convidado ao longo desta semana para uma reunião junto de membros do Conselho de Gestão. E nessa reunião ele foi sondado e convidado para assumir o cargo de vice-presidente de futebol após a saída de Emílio Papaléuzin, que deverá acontecer depois do Clássico Grenal da próxima quarta-feira. Mas eu trago uma notícia para vocês: Luiz Fernando Zacchia não será o vice-presidente de futebol do Internacional. Ele está declinando desse convite. E as razões são as atribuições que ele tem atualmente. Ele é o diretor-presidente da EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias. É uma peça-chave na estratégia, é uma peça muito importante no xadrez do governo do estado. A EGR é uma empresa que está em processo de extinção e que administra as estradas estaduais aqui no Rio Grande do Sul, e ele é o diretor-presidente dessa empresa pública. É um cargo de confiança do governador do estado que ele não vai largar agora para ser vice de futebol colorado, apesar de ter se aproximado de pessoas da atual gestão, algo que antes estava distante porque ele mesmo era uma oposição ferrenha à gestão do presidente Alessandro Barcelos. Então Luiz Fernando Zacchia foi convidado, mas declinou. O que aponta pra gente quais rumos o Internacional deverá buscar para o novo vice-presidente de futebol. E já estamos tratando do novo vice-presidente de futebol porque é dado quase como certo e independente do resultado do Grenal, mesmo que o Inter toque 4-5-0 para cima do Grêmio, é tratado como certa a saída do Emílio Papaléuzin depois do Clássico Grenal. O Inter então busca um dirigente experiente
que possa ser de outro espectro político para alargar, alastrar um pouco as ideias de futebol da atual gestão, porque chegou à conclusão de que o modelo que venceu a eleição e que foi trabalhado nesses últimos 1 ano e 3 meses faliu, ruiu. Então vai se buscar em outro espectro político. O nome do Luiz Fernando Zaca foi um desses cotados. Nomes desse quilate deverão ser buscados pela atual gestão, pelo atual Conselho de Gestão do Internacional. A gente não tem outros nomes. O que eu tenho até agora do Luiz Fernando Zaca, deveremos ter outros nomes ao longo dos próximos dias. O Inter procura então, e vai anunciar de uma vez, técnico, e a gente já falou aqui sobre as possibilidades, vice-presidente de futebol, que tem, mas vai sair, e vão haver essas 2 trocas no comando técnico e na vice-presidência de futebol, ao que tudo indica, e tem 2 cargos que a gente sabe que a direção está procurando: diretor executivo de futebol e coordenador técnico. E eu vou trazer aqui 2 nomes que foram convidados para esses cargos, tá? Diretor executivo de futebol, o Inter convidou o André Zanotta, que atualmente trabalha no Dallas FC, da Major League Soccer, e que foi campeão da América pelo Grêmio em 2017. Mas o André Zanotta também declinou do convite. O André Zanotta quer permanecer nos Estados Unidos e não tem agora o desejo de voltar para o futebol brasileiro, mas recebeu o convite, foi contatado pela direção do Internacional, que deve buscar um nome também nesse perfil, um cara de muito mercado, um cara que tenha conhecimento, ideias modernas, que não seja um figurão como era o Alexandre Matos, mas que tenha boa entrada de mercado, no exterior principalmente, e assim como o André Zanotta. Outros nomes que correm por fora, por exemplo, que podem ser procurados: o do Jorge Andrade, que já foi diretor da base do Internacional, o do Jorge Macedo, que já foi diretor executivo do Internacional, nomes que estão no radar da direção colorada. E para coordenador técnico, e a última informação que eu vou trazer aqui, o Inter tem um nome considerado ideal, e é o de Paulo Autuori, ex-técnico e que atualmente é o coordenador de futebol do Goiás. E esse é o grande problema para o Internacional fechar a contratação desse profissional, que é tido como cara ideal para assumir o comando técnico, a coordenação técnica do Internacional, um cara de vestiário, um cara para encostar no treinador, um cara para encostar nos jogadores, para fazer esse meio-campo entre diretoria e vestiário. O Paulo Autuori recém chegou no Goiás. Indicou agora há pouco um treinador. Ele chegou há 1 mês no Goiás, já indicou um treinador, está iniciando um trabalho. Eu conversei com pessoas da imprensa goiana que explicam que a relação dele com o presidente do Goiás é muito boa, a relação dele com a direção é muito boa, mas que, obviamente, um convite do Internacional pode balançar esse profissional. O Inter já teve contato com o Paulo Autuori, tá? E essa informação foi trazida pelo Leonardo Meneghetti lá no canal do YouTube dele. O Paulo Autuori é o nome dos sonhos para a coordenação técnica, mas se tem essa dificuldade. É um nome muito complicado de se trabalhar. Exatamente, porque ele está no Goiás há pouco tempo e está iniciando um trabalho, iniciando um projeto por lá. Vice de futebol, diretor executivo, coordenador técnico e treinador. Esses anúncios devem acontecer no período das finais do Campeonato Gaúcho. É a reformulação no departamento de futebol que o Internacional procura e está executando nesse momento. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!